Oportunidade bate, não pode esperar. Ozonotec é o caminho pra prosperar. Solução que conecta, que faz acontecer. É seu sucesso nas mãos, só basta crer. Cresça, brilhe, avance, sem hesitar. Com ozônio na vida você vai triunfar. Agora é seu tempo, chegou pra ficar. Ozonotec é a chave pra transformar. Ozonotec Soluções em Ozônio, boa noite! Boa noite! A galera está animada, pessoal. Pessoal, hoje, dia 20/8 de 2025, estamos aqui para mais uma noite de um aulão maravilhoso com essas pessoas que ficaram disponíveis nessa noite para estar conosco, doutora Alden Quezada, doutora Anne Mestrini e doutora Dani Batalini. Mas primeiro eu quero falar para vocês, nesta noite, que vocês estão deixando aí os teus afazeres, os teus compromissos, para estar conosco. Foca aqui na aula de hoje, que você vai aproveitar bastante no seu dia a dia. E quero também desejar a você e a sua família uma ótima noite de sucesso aí na sua casa, com a sua família, tá bom? Depois das 9, aí você faz aquela janta maravilhosa e toma algo geladinho para refrescar. Vamos lá, doutor Alden Quezada, o seu tema hoje? Meu tema hoje é hemorroida e ozonoterapia. E você, doutora Eligiane? Reabilitações pós-cirúrgicas com o nosso aparelho BioLife e com a linha de cosméticos. Essa mulher é de 1001 utilidades. A dona Eligiane, minha esposa e doutora Eligiane. E doutora Batalini, fala o seu tema para nós hoje? Bom, hoje vamos falar sobre Parkinson, como o nosso BioLife e os nossos cosméticos podem levar qualidade de vida e longevidade a todos esses pacientes. Isso aí, gente. 20 horas e 6 minutos e 52 segundos. Vem aqui comigo, doutor Alden Quezada. Eu só vou deixar aqui que eu tenho ainda 7 minutos por cima do meu tempo, tá? Tá, hoje eu vou dar um tempinho a mais para você, tá bom? É, porque aí sempre tenho que falar rápido por tempo, mas vamos lá. Por favor, fique à vontade. Beleza? Gente, então, tá, um abraço e boa noite para todos vocês aqui. Mais uma vez compartilhando com vocês conhecimento e para mim, como sempre falo, para vocês é uma honra. Vocês sabem como é que aqui a gente traz o melhor, a gente se esforça para trazer um conteúdo muito bom para vocês e que vocês consigam aplicar tanto em vocês como nas pessoas que vocês conhecem. Então, vamos lá, já vamos fazendo nosso print, vamos fazendo um print, vamos marcando aqui o pessoal da Ozonotec, vamos compartilhando a nossa live e vamos lá. O tema de hoje é um tema que eu chamo de uma doença barra alteração silenciosa. Por quê? Porque é muito frequente na população, porém, por coisas que vocês sabem, as pessoas não falam muito que são as hemorroidas. E aí, hoje, eu vou ensinar como vocês podem tratar, como vocês podem ajudar a controlar, vamos falar assim, a hemorroida com tanto o nosso BioLife como a linha cosmética, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, hemorroida e ozonoterapia. Temos que falar assim, a ozonoterapia ajuda no alívio e a cicatrização natural das hemorroidas. E temos que entender que temos que parar de viver com dores e temos que entender que nosso aparelho BioLife e a linha de cosmética ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, ok? Conceito de hemorroida. Temos que a hemorroida não é mais que uma dilatação anormal das veias do reto e o ânus, que pode ser tanto interna como externa, e é causada por constipação, esforço na evacuação, obesidade, gravidez, sedentarismo, entre outras alterações. E eu quero fazer um ênfase aqui. Temos que lembrar que, sobretudo, as pessoas que têm constipação e que fazem esforço evacuatório são muito propensas a ter hemorroidas. Os sintomas mais comuns, vocês sabem,
como funciona? Temos aí odor e ardor anal, temos o sangramento a evacuar, temos a sensação de peso e inchaço, temos a coceira persistente e temos dificuldade também para realizar higiene da região anal, porque, como vocês sabem, quando são hemorroidas são externas, pois, infelizmente, afetam ali a qualidade de vida. Falando do impacto na qualidade de vida, temos que o desconforto afeta a qualidade de vida da pessoa, caminhar também pode ter dificuldade para caminhar, a pessoa pode ter vergonha e constrangimento social, pode também dar prejuízo no sono e na produtividade, porque é o incômodo que a pessoa está constantemente pensando nisso, e isso pode causar certo desconforto e incômodo, ok? Agora bem, já entrando em matéria, o que a gente pode fazer para ajudar no controle, para ajudar a melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com hemorroida? Primeiro, temos o nosso BioLife. No nosso BioLife, a gente pode utilizar duas terapias fundamentais, que é o gás, o gás do sonho, de baixa emissividade, e a gente também pode utilizar a água sonizada de duas formas, a ingestão e o banho de assento. Qualquer das duas formas eu recomendo, são muito poderosas as duas. Por quê? Porque a água sonizada, como vamos a ver, ela tem a função anti-inflamatória, melhora o trânsito intestinal, e se já sabemos que a pessoa que tem constipação e que tem dificuldade para evacuar o intestino são muito propensas a ter hemorroida porque tem que fazer força, pois então, se a gente faz a ingestão de água ozonizada, pois então a gente melhora o trânsito intestinal e com certeza ajudamos aí a evitar os esforços para a evacuação, ok? Então, melhora o trânsito intestinal, reduz as infecções e facilita a cicatrização. Aí a gente já sabe que podemos tomar a água ozonizada 1.500 ml por dia, ou seja, 1,5 litro por dia, sobretudo separado das refeições, em dose fracionada. E é muito importante, gente, por quê? Porque nós vamos desinflamar o intestino, vamos a proteger esse intestino de complicações futuras, ok? Então, tomar banho de assento, tomar banho com sabonete íntimo. A gente pode também fazer com o som íntimos, a gente pode lavar a zona da região anal, vai aliviar o desconforto e vai preparar para o tratamento também. E é importante que lembremos que podemos fazer 2 vezes por dia esse banho, tanto de manhã como à noite, e vai ajudar muito aí a desinfecção da região do ânus, ok? E aqui vem um detalhe muito importante que eu quero fazer um stop aqui. Temos os óleos ozonizados cicatrizantes, ou seja, o óleo ozonizado cicatrizante, e em nosso caso a gente tem o nosso maravilhoso Ozon Golden Plus ou Ozon Golden Mais. Bom, revisando a literatura, as pesquisas científicas, temos um estudo que foi realizado em Cuba por 2 institutos, que esses institutos fizeram essa aplicação do ozônio, sobretudo dos óleos ozonizados, em pessoas que tinham hemorroidas. E os resultados foram maravilhosos. Os resultados foram incríveis. Por quê? Porque eles avaliaram a eficácia no controle da dor, da cicatrização e da redução de inflamação. 3 coisas que são muito importantes. Vou repetir de novo. Eles avaliaram a eficácia no controle da dor, da cicatrização e a redução de inflamação. E os resultados foram maravilhosos. Os resultados clínicos, quais foram? Alívio rápido da dor já nos primeiros dias, redução significativa do sangramento e da inflamação local, aceleração da cicatrização da mucosa anal e menor índice de complicações pós-cirúrgicas em pacientes operados. Ou seja, a conclusão qual foi? O tratamento com óleos ozonizados é seguro, eficaz e bem tolerado, sendo uma alternativa natural ou complementar aos métodos convencionais. Então, se nós temos o Ozon Golden Plus, que é um óleo maravilhoso, que já sabemos as qualidades que tem, nós devemos utilizar ele na dose recomendada, nas aplicações recomendadas, ok? Aqui temos o Ozon Golden Plus, contém copaíba, que é um cicatrizante, mameluca, que é um antisséptico natural, e tem ação hidratante e regeneradora, associado a vitaminas que nutrem a pele. Aí temos a recomendação de aplicar 2 vezes ao dia na região, tá? Podemos fazer de manhã, assim que a gente acordar, e podemos fazer à tarde. Eu recomendo, sobretudo, fazer após o banho de assento. E aí, para já concluir, já temos que o BioLife, junto com os óleos ozonizados e o sabonete íntimo,
é uma solução prática, segura e natural para ajudar as pessoas que sofrem com hemorroidas. Aí nós temos que entender que a gente não precisa viver com dores. A gente pode utilizar o que temos na nossa mão, que é o uso do BioLife, e podemos utilizar também a nossa linha de cosméticos maravilhosa para a gente conseguir controlar a alteração das hemorroidas, ok? Então, eu agradeço a minha oportunidade. Foi um pouco rápido hoje minha exposição de hoje, mas é um tema que assim, é direto ao ponto, sem enrolação, e é o mais importante. Em ciência, nós falamos que quando a gente fala direto ao ponto, sempre é melhor. Vamos utilizar o BioLife de duas formas, tanto os gases como a ingestão de água e os banhos de assento, e vamos utilizar a linha cosmética, tanto com o sabonete íntimo, como a linha como o So Golden Plus, que vai favorecer ali toda a regeneração da mucosa local, ok? Então, um grande abraço aí, e agora já cedo a minha palavra. Valeu, doutor Quezada, muito obrigado pela sua Deixei presença. tempo para minhas colegas aí falar com mais tranquilidade, tá bem? Tá bom, tá bom. A próxima vez eu vou te dar mais tempo, tá bom? Eu vou trocar, tá bom? Doutora Eligiane, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada. Aproveita do tempo que tem para você e dá essa aula maravilhosa que você... Hoje de manhã eu vi ela a manhã toda lá estudando, se preparando para esse momento aqui. A gente tem que se preparar para estar aqui para vocês por inteiro, né? E conseguir trazer o melhor possível daquilo que a gente trabalha todos os dias e tem o amor por isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reabilitação pós-cirúrgicas, né? O que o BioLife, os cosméticos também vão conseguir trazer para aquelas pessoas que passaram por uma cirurgia e que estão precisando de cuidados, né, melhores nesse momento. Então, nós vamos trazer hoje aqui para vocês algo que muitos já sabem, mas que nós devemos sempre estar lembrando, porque o nosso aparelho BioLife, ele tem uma função muito especial. Questão do ozônio de baixa emissividade, aonde você consegue fazer o quê? A ação antimicrobiana, né, do seu local, aonde você está. Isso é maravilhoso, né? Porque você estando com um trauma, porque toda cirurgia, o organismo não entende como outro recado a não ser um trauma local. E você tendo um ambiente sanitizado, um ambiente livre de micro-organismo, você que está, às vezes, num pós-cirúrgico, você está livre de pegar qualquer tipo de contaminação, né, pós-cirúrgica e ter complicações. Então, o que o organismo entende com uma cirurgia? Ele entende que houve um trauma e ele vai trabalhar para poder conseguir levar ali para aquela região todas as células necessárias para a recuperação desse organismo. Isso é desde o momento que começa a cirurgia, né? Então, não é após a cirurgia. Não, já inicia ali, na hora que você está passando pelo processo da anestesia, aí você vai passar pelo processo do corte, e independente da região que seja essa cirurgia, né? Ou da boca, ou do joelho, ou do abdômen, qualquer tipo de trauma, o organismo já vai estar trabalhando para a recuperação desse metabolismo. Então, quando nós falamos em trauma, todas as células, elas vêm para aquela região para poder estar fazendo o ajuste. E nós sabemos que algumas cirurgias, a pessoa está propensa a ter um edema, né, tanto na região cirúrgica, o organismo vai ficar um pouquinho mais debilitado, a parte imunológica, porque vai estar trabalhando melhor para aquela recuperação. Então, você vai ter um gasto energético também maior em questão das células estarem trabalhando dessa forma. Você também vai ter ali todo o processo do organismo, você pode ter uma inflamação, um edema, tá? Um rubor do local onde está sendo essa cirurgia. E o que acontece?
A pessoa às vezes não dorme muito bem também, pela posição que às vezes tem que ficar. A pessoa às vezes ela vai ter dores musculares, porque vai às vezes ficar com a mobilidade às vezes dificultosa também, tá? E então o organismo vai trabalhar como um todo na recuperação desse local, né? E daí nós temos algumas fases em que o organismo ele processa tudo isso. Então vou pôr para vocês aqui a fase inicial. É como se fosse a cura natural ali do organismo. Então nas primeiras 72 horas é onde vai ocorrer o quê? Uma vasodilatação naquela região para poder essas células hemácias que chegam fazer uma homeostasia daquele sangue, né? Tem que parar, tem que ter então o quê? A homeostasia ali do local para poder parar o sangramento. Então vai formar a coagulação sanguínea, então vem toda a parte linfática também. Pensa que essa região que foi feita essa cirurgia, ela vai estar cheia de células sanguíneas trabalhando a favor do seu organismo. Então, essas 72 horas é uma hora de recuperação, uma hora que você vai estar com o teu organismo trabalhando ativamente, gastando muita energia. Passando as 72 horas, o organismo começa a fazer o quê? Uma reestruturação, tá? Então, é onde forma o tecido de granulação, é onde nós vamos ter daí toda a parte em questão. Vou passar aqui que deu um probleminha, como vocês viram, mas eu vou passar já para vocês estarem acompanhando. Acho que não está indo, vai ter que passar aí. Essa parte aqui nós já falamos, tá? Em questão da recuperação pós-cirúrgica, nós estamos na fase agora de após 72 horas. Nessa pós 72 horas, aqui. Então, como eu estava falando, tem o tecido de granulação. É onde vai ocorrer daí, primeiro então, nas primeiras 72 horas, houve uma vasodilatação para chegar a todas essas células. Após essas 72 horas, então, começa uma vasoconstrição. Começa a diminuir os vasos, mas essas células continuam ali para formar o tecido de granulação, que é onde vai começar a fazer a estrutura daquele tecido, daquele órgão, daquela região novamente, tá? Aí nós vamos encontrar células como fibroblastos, que eles vão fazer a síntese de colágeno dessa região, que é onde vai dar o apoio, a reestruturação de toda essa parte, ok? Também nós vamos ter o início de uma neoangiogênese, vai começar a formar novos vasos sanguíneos ali também, para essa recuperação melhor. Após isso, passando essa fase que é de 72 horas após até 2 semanas, nós vamos ter a fase de acabamento dessa região, tá? Então, já vai ter formado colágeno. Nós vamos estar falando agora da parte de acabamento, onde vai ter o quê? A remodelação tecidual, ok? Nós vamos ter o amadurecimento dessa cicatriz, nós vamos ter a queda de inflamação, diminuindo essa inflamação e já acontecendo com que o organismo já esteja todo reestruturado. E como que o ozônio vai agir nessa parte? Pode passar para mim, fazendo um favor? A recuperação pós-cirúrgica com ozônio, vamos lembrar o quê? O ozônio ele é um agente antimicrobiano. Então, vai estar eliminando possíveis infecções da região, tá? Então, vírus, bactérias, fungos que possam estar presentes, o ozônio vai ajudar a eliminar isso, tá? Vai melhorar também a reparação tecidual, porque nós temos uma oxigenação melhor,
as células vão trabalhar melhor e você vai ter uma recuperação muito maior dessa região. Então, vai estar livre de bactérias, de contaminação e vai ter uma maior oxigenação. A parte também, o ozônio, ela tem a função de anti-inflamatório. Por mais então que essa região que foi feita a cirurgia vai ter células inflamatórias no local para estar trabalhando ali, o ozônio ele vai ajudar, estimulando para que não aconteça uma inflamação maior e já removendo também os patógenos que pode agregar, né, para acontecer alguma inflamação. Então, o ozônio também tem essa função anti-inflamatória. E aonde ela vai fazer o quê? Reduzir o edema e a dor, vai inibir processos para a cicatrização. Ele vai agir e não vai fazer com que aconteça a inibição desse processo, tá? Ele inibe a inflamação, mas não o processo que ajuda na cicatrização. Também vai ter a ação antioxidante, porque nós sabemos que um organismo onde está passando por um trauma, o estresse oxidativo é alto. E nós já sabemos que o ozônio faz com que esse estresse oxidativo seja diminuído, porque ele tem enzimas protetoras contra radicais livres, tá? E também nós vamos conseguir uma melhor regeneração celular através da ativação desse fibroblasto que vai estar na região, tá? Pode passar. Como o nosso aparelho BioLife vai ajudar uma pessoa que passou ali por uma cirurgia, tá? Nós temos a parte, então, do ambiente, aonde o ozônio vai estar fazendo a função no ambiente, sanitizando esse ambiente. O nosso aparelho também tem a função da cromoterapia. Então, a pessoa que está ali debilitada, em processo de recuperação, vai fazer o uso da cromoterapia para também estimular essa parte emocional e essa parte funcional, tá? Então, a cromoterapia vai estimular o relaxamento e a resposta fisiológica e emocional do organismo. O nosso aparelho também faz a água ozonizada, que é onde você vai ter todos os benefícios do ozônio ao ingerir essa água, a usar para poder fazer compressas na região, para poder ajudar a diminuir o edema. Também vai fazer enxágues orais, quando a cirurgia é oral, você vai fazer esse enxágue oral antes da cirurgia, tá? Independente do tipo de cirurgia oral que for, você pode estar usando a água ozonizada para fazer essa parte de enxaguatória bucal. E lavar as feridas também pós-cirúrgicas. Ao invés de você usar uma água normal, você usa a água ozonizada, que você vai ter todo o benefício do ozônio agindo ali também sobre essa ferida. E as compressas, como eu já falei para você. Os nossos cosméticos todos são introduzidos óleo ozonizado. Então, você vai ter o benefício do ozônio, mas o benefício do cosmético. Então, nós vamos conseguir utilizá-los sobre essas feridas. Pode passar para mim. Nós temos os nossos óleos ozonizados, tá? O Ozon Golden+, que ele vai ter a melaleuca, ele vai ter a copaíba, vai ter a vitamina E. E nós temos também o Ozon Golden. O Ozon Golden, você vai poder estar passando na região da cicatriz, ao redor dessa cicatrização. Então, se você fez uma cirurgia oral, você vai lá, após o segundo dia, você pode fazer o bochecho. Por que após o segundo dia? Porque até 72 horas ainda está formando aquele tecido. Então, eu não posso remover aquele coágulo que vai formar, que vai gerar a parte reparatória. Então, você pode fazer a ingestão da água ozonizada, mas o bochecho só após 72 horas.
E daí você passa o óleo ozonizado ao redor da ferida. Ou se é uma cirurgia no joelho, você pode estar lavando com a água ozonizada, né? Vai utilizar também o nosso sabonete, o Ozon Clean, para poder fazer também a lavagem dessa cicatriz, desse ferimento, fazendo com que também a sua pele ela tenha uma oxigenação melhor. E depois você pode estar passando o óleo ozonizado. Pode ir passando. O Ozon Derme. Como a gente fica, às vezes, muito deitado quando passa por uma cirurgia para se restabelecer, você também usa o Ozon Derme nos pés, nas mãos, para ajudar na recuperação, na circulação daquela região e melhorar também a textura da pele, para não causar ressecamentos. Pode ir passando. O Ozon Fresh, quando a gente faz a cirurgia oral, nós usamos o Ozon Fresh, então, antes, durante e após, tá? E nós fazemos o uso ele durante 3 vezes ao dia ou todas as vezes que você vai se alimentar. Depois você faz o uso da escovação com o nosso creme dental. Você também pode usar a água ozonizada para você estar fazendo toda essa asepsia da boca, a ingestão também da água, e o Ozon Vital, no caso, para você passar na parte de contraturas musculares. Você passou por uma cirurgia, às vezes fica tensionado, a musculatura vai ficar também, você passa que ele tem o mentol, tem a cânfora, tem a centela asiática, então nós temos o quê? Uma melhora de toda a função muscular também e um relaxamento junto a isso. Pode ir passando para mim. Os sabonetes, né, líquido que eu já falei, pode passar. Agora eu fiz alguns protocolos, tá? Pode passar mais um. A cirurgia oral. Quando você vai fazer a cirurgia oral, você pode estar usando do primeiro dia ao 7º a água ozonizada, tá? Então você vai fazer a ingestão da água ali diariamente e pode continuar fazendo isso. A única coisa é que o enxágue é após o 3º dia, aquele bochecho. Não pode fazer nos 3 primeiros dias, como eu já expliquei. O uso do Ozon Fresh, tá? O Ozon Golden nas bordas da ferida. Então, fez extração dentária. Você faz todo esse procedimento e depois você pode estar aplicando o Ozon Golden, que é o óleo 100% ozonizado, ao redor dessa cicatriz da ferida, tá? E o ambiente sempre ozonizado para você não correr o risco de pegar uma infecção depois no ar, uma infecção respiratória, alguma coisa assim. Pode passar. Em cirurgias sistêmicas, o joelho, o abdômen, eu dei um exemplo, mas você vai usar o nosso BioLife Ambiente para também diminuir a carga viral, né, desse ambiente. Nós também podemos fazer compressas com a água ozonizada em cima dessa cicatrização, tá? Desse trauma, onde foi, você pode fazer a compressa. Fazer o uso do óleo ozonizado ao redor, tá? E assim que começar a cicatrizar, você pode passar também ali por cima. E o ambiente sempre também ozonizado. Pode passar. Bom, o que nós podemos concluir, tá? Que o nosso aparelho BioLife e os nossos cosméticos, eles vieram para complementar a sua toda essa parte da sua recuperação pós-cirúrgica. Então, nós temos aqui algo para integrar e melhorar mais a sua recuperação após essa cirurgia. Você vai poder relaxar com a cromoterapia, você vai poder fazer o uso de tudo que vai acentuar a melhora do seu organismo a funcionar, tá? E tem mais uma? Não tem mais um? Não? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida
que vocês tiverem em como usar os nossos cosméticos ou como fazer o uso para pós-cirúrgico, manda a perguntinha ali que nós já respondemos, tá? Muito obrigada pela atenção e agora eu chamo a nossa amiga Dani, que também vai falar. Um momentinho só. Aguenta um pouquinho aí, Dani. Eu vou chamar o professor Jonas para nós falar do tema da próxima quarta-feira. Ah, então tá bom. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado. Vem aqui para a gente passar o tema da próxima quarta-feira. Boa noite, tudo bem? Meus nossos distribuidores, parceiros, companheiros e empreendedores. Mais uma vez, uma grande alegria de poder participar com todos vocês dessa live que é uma verdadeira escola de conhecimento dos nossos produtos. Não é verdade? Isso mesmo, professor Quem Jonas. participa desse nosso evento, ele enriquece os seus conhecimentos e facilita todo o desempenho do trabalho na casa dos clientes, passando segurança e afirmação sobre tudo aquilo que nós passamos. É isso mesmo, com certeza. Professor Jonas, nós estávamos lá em reunião hoje de manhã e a gente resolveu que na próxima quarta-feira nós vamos falar do assunto da nossa marketing, não é isso? Do nosso marketing, exatamente. Claro que temos que afirmar bastante sobre como vencer as objeções, os obstáculos da venda. Tá? Juntando isso com o marketing, vai impulsionar mais ainda o teu sonho a ser realizado. Desempenhando um trabalho bem feito, com conhecimento e o sonho, é mais fácil chegar nos seus objetivos. Isso aí, professor. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado da sua participação conosco aqui. Até o próximo. É sempre uma honra você estar aqui conosco. Muito obrigado, gente. Pessoal, vamos lá. Doutora Dani Batalini, por favor, vem aqui comigo. Tudo bem, né? Graças a Deus. Que Melhor maravilha. ainda com vocês, Muito né? bom com você esse estar. Público maravilhoso. Que maravilha. Essas quartas-feiras são quarta-feiras realmente, que eu digo, abençoadas, porque conhecimento e gerar renda através do conhecimento é maravilhoso. Muito bom. Né? Fique à vontade. Ó, doutora, voltou a funcionar, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar de um tema que muitos escutam e que muitos hoje estão, né, tendo que cuidar ou realmente estão apavorados por ter este diagnóstico. Então, nós vamos falar sobre o Parkinson. O que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa. O que vai acontecendo? Ela não somente ataca os nossos neurônios, mas também como a nossa massa cinzenta, né? Que podemos chamar, tem pessoas que chamam de massa negra, tá? Então, o que vai acontecendo? Com o dia a dia, os neurônios e essa massa que existe dentro do nosso cérebro, ela passa a ter uma degeneração, causando vários transtornos no corpo de forma geral. Tremores, dificuldade do controle da cabeça, dificuldade do andar, dificuldade de deglutir. Por quê? Isso é muito importante a gente entender, porque ela é neurodegenerativa. Quando falamos disso, nós estamos falando de uma doença progressiva. Uma doença que pode, se não tiver os cuidados específicos, o acompanhamento, ela pode ter uma evolução muito rápida. Mas assim também, se ela for bem cuidada, a sua evolução pode ser contida e controlada, tendo uma qualidade de vida, mesmo que você tenha o Parkinson. Aí eu fiz uma tabelinha para vocês, né, que gosta de entender, porque muitas vezes existem sintomas diferenciados, tá? Os principais sintomas motores: tremores em repouso. Estou parado, mas estou ou com a mão, com a cabeça, com a boca.
Estou tendo algum tipo de tremor. Minhas pernas ficam inquietas. Rigidez articular. Quero andar, mas perco a minha dissociação da musculatura do quadril, tá? Então, isso já começa uma rigidez muscular. Começo a sentir que minhas costas estão endurecendo, que minha coluna está enrijecendo, tá? Lentidão nos movimentos. Então, a pessoa tenta fazer um movimento, só que ela fica mais lenta para realizá-lo. Ou uma instabilidade postural. Tento me manter em pé, porém o meu equilíbrio não se mantém devido a essa desordenação que os nossos neurônios que estão sendo degenerados e a nossa massa cinzenta está sendo degenerada, não nos permite nos manter intactos. Tá joia? Mas também nós podemos ver nos pacientes os sintomas não motores, que são distúrbios do sono, constipação, ou ele tem até um movimento, mas até ele pensar a ter um movimento, ele sai em marcha rápida, tá? Então, os principais sintomas do Parkinson são esse, mas isso acontece devido a essa degeneração que realmente está em todo o nosso sistema nervoso, tá? Que está em todo o nosso crânio. Epidemiologia assustadora, pessoal, assustadora. Porque em determinadas doenças e condições, né, ela, na população humana, ela tem uma prevalência global, tá? E de 6 meses para cá que eu estava lendo, esta doença passou a ser ainda mais falada do que antes, tá? E nós temos uma condição hoje de mais de 10 milhões de pessoas no mundo já convivendo com o Parkinson. Então é um número muito grande e que se a gente puder dar qualidade de vida, que é o que a empresa traz, né, para vocês, é o que nós queremos levar. Porque o Parkinson pode ter, sim, a sua evolução. A gente sabe que é uma doença evolutiva, mas ela pode ser freada e a degeneração pode ser contida. Não que ela não vai mais progredir, mas vai progredir com muito mais dificuldade. Tá joia? Uma grande coisa também que eu quis falar sobre o Parkinson é sobre a idade. A maioria dos casos do Parkinson acontecem após 60 anos, tá joia? E o sexo mais acometido são os homens. Olha só para vocês verem, tá? De 10 a 20 casos novos, a cada 100 mil pessoas por ano, varia conforme o diagnóstico, que é o que eu vou falar já já. Porque o Parkinson, às vezes, tem muito a ver com desnaturação dos neurônios. Isso é falta de água. E a gente oferta a vocês a melhor água que pode gerar a microcirculação cerebral. Tá? Quanto à expectativa do Parkinson, é aquilo que eu sempre disse. Muitas pessoas podem viver décadas com a doença e outras podem ter uma evolução rapidamente. O Parkinson, então, a gente já deixa bem dito que se for uma doença bem tratada, bem cuidada e bem acompanhada, a expectativa de vida vai ser aumentada, mas não aumentada somente como expectativa de vida, mas com qualidade de vida, tá? E aí fiz para vocês a ozonioterapia, BioLife e os seus cosméticos, né? Incluindo, né, o que ele vai fazer em quem tem Parkinson. Reduzir o estresse oxidativo. Porque a pessoa que tem Parkinson,
ela tem total noção do que está acontecendo com ela. Ela tem total noção que ela está tremendo e não consegue controlar. Ela tem total noção que ela precisa levantar e sair andando e não sabe como. Se o andar dela vai ser somente aí através dos tremores ou se ela vai sair com ataxia, tá? Então, o nosso BioLife, ele tem essa ação incrível, que é a redução do estresse oxidativo, que é reduzir, né, esse excesso de radicais livres, favorecendo uma evolução da doença. Segundo, o que nós podemos levar a um paciente com Parkinson? Melhora a oxigenação e a circulação. O que está acontecendo? Se está acontecendo a rigidez, se já está acontecendo um ataque neural, já está acontecendo uma degeneração da massa cinzenta, automaticamente, se a gente melhora a oxigenação e a circulação cerebral, com as nossas capacidades, com todo o nosso gama, né, de produtos a oferecer e o aparelho a oferecer, nós também vamos fazer com que a atividade dos neurônios tenha uma regeneração dos tecidos danificados ou com insuficiência. Por quê? Nós estamos hiperoxigenando esses tecidos danificados. Se a gente deixa sem essa nossa prática complementar e integrativa que a BioLife e a Ozonotec leva, a facilidade dessa doença degenerativa se proporcionar de forma mais rápida ou ela se proporcionar, né, de forma mais lenta, se propagar de forma mais lenta. Então, a escolha está nas nossas mãos. E por isso que eu digo que todo parkinsoniano ou qualquer pessoa que cuide de um parkinsoniano tem que ter os benefícios do BioLife e dos cosméticos Ozonotec. Por quê? Ambos estão altamente com estresse oxidativo. Então, nós não vamos somente cuidar do parkinsoniano, mas nós vamos cuidar do cuidador que também merece qualidade de vida, ter força, saúde e sabedoria para cuidar dessa doença. Uma outra grande importância de utilizar BioLife e cosméticos Ozonotec. Nós fazemos a modulação do sistema imune. Então, um parkinsoniano, ele tem uma fragilidade da saúde mais do que a nossa. Ele fica mais susceptível a ter outras doenças ou outras patologias devido à fraqueza das células que nos protegem, que é as nossas células imunes. E, além de tudo, ele faz a modulação anti-inflamatória. O excesso de tremor, a rigidez que vai acontecendo, a desnaturação dos neurônios que vão ocorrendo e a degradação dessa massa cinzenta que temos aqui na nossa calota craniana, também leva a problemas inflamatórios. E a gente pensa que aí tudo está acontecendo aqui. Mas quando a gente fala de Parkinson, ele está acontecendo uma inflamação da cabeça aos pés. E nós conseguimos, com um protocolo legal, maravilhoso, associativo, integrativo, com os nossos cosméticos e com o nosso aparelho BioLife. Mais uma vez eu quero repetir, coloquei esse slide novamente, que é sempre que eu digo, nós prolongamos o efeito do medicamento. Parkinsoniano, sem brincadeira, não sabemos ainda um número real e digno para dizer, mas muito deles faz o acompanhamento mensal e a cada mês que ele frequenta, que ele vai até seu médico que tem que ter esse acompanhamento,
os medicamentos a cada dia estão sendo aumentados, ou a quantidade ou a dosagem. Quando nós temos a utilização de tudo que o BioLife nos dá e de tudo que os nossos cosméticos com ozônio nos oferece, nós conseguimos o prolongamento do efeito dos medicamentos e principalmente o efeito dos medicamentos que faz com que o paciente tenha muitos tremores. Eles começam a perceber experiência própria, com aplicabilidade, através dos nossos produtos Ozonotec e Ozono BioLife. Na minha clínica de fisioterapia, nós percebemos que realmente os efeitos de tremores, ou a dificuldade de caminhar, ou a ataxia, que é sair correndo, aquilo acaba se degradando, não se degradando, mas reduzindo esse efeito. Por quê? Porque o medicamento passou a ser mais absorvido devido a todas as ações que nós vamos gerar no corpo desse paciente parkinsoniano. O que diz a ciência, doutora Dani? Existem estudos pré-clínicos em células, tá? Em células que têm Parkinson, sugerindo então os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Efeitos antioxidantes, tudo quando a gente fala de antioxidação, a gente fala assim, para rejuvenescer a minha pele. Não, efeito antioxidante para o rejuvenescimento do corpo, dos órgãos, de dentro para fora. E ter principalmente essa ação anti-inflamatória, que o parkinsoniano se encontra sempre muito inflamado. Porque os tremores exaustam, a rigidez axial exausta, a dificuldade para falar exausta, e os parkinsonianos pensam muito antes de reagir a qualquer ação. Isso também exausta. E o BioLife e os cosméticos podem reduzir essa exaustão, levando então a qualidade de vida a todos. Quais as reações mais vistas, né? Como nós podemos ajudar? Isso daí é prática clínica que eu vou falar. Então, a gente consegue reduzir esses sintomas motores, os tremores, a rigidez, a lentidão, os movimentos passam a ficar melhor significativamente, ou eles não pioram, tá joia? Quando se fala em pacientes tratados com a ozônio, tá joia? E de forma, isso que é o melhor, e de uma forma não invasiva e que ele pode ter a utilidade diariamente. Diariamente ele vai receber essas ações do ozônio de baixa emissividade, levando ele a essa qualidade de vida que ele procura, tá? Porque ele sabe que a cada dia ele está sendo atacado. Melhorar a marcha, isso é muito importante. Foi outra evidência e que isso também já em estudos nós vimos. 86% de 100% dos parkinsonianos, 86% deles apresentaram melhora na marcha após o tratamento. Isso é incrível, porque a marcha é o que dá mais estresse ao paciente, porque ele tem que pensar muito como ele vai conseguir andar, ou se ele vai andar, ou se ele vai levantar, tá? Então, isso é magnífico. 86% dos pacientes mostraram essa melhora, tá? E o que eles querem sempre, o parkinsoniano, gente, para quem convive com eles, para quem, né, trabalha com eles, nós sabemos que vocês são pessoas, são pacientes, né, que são ansiosos demais, né? Pelo fato de, às vezes, depender de um copo de água, ter que ser na mesa, tomando com um canudinho, de ter que levantar e precisar de alguém para te ajudar, ou se vai ou se não vai andar, se vai ou se não vai conseguir comer, tá?
Então, 79% dos casos de associação de ozonioterapia, fisioterapia, acompanhamento médico, tratamento alopático, tudo certinho, 79% dos pacientes tiveram as suas atividades diárias melhoradas significativamente. Então, isso é um grande ganho para quem tem o Parkinson. E é isso que a gente quer levar a vocês, tá? Essa qualidade de vida realmente que eu relatei nesses 3 pontos. Mas agora chegou a hora de como utilizar a maravilha do BioLife e dos cosméticos que a Ozonotec desenvolveu para vocês, parkinsonianos. Eu quero todos com papel e caneta na mão. Porque eu coloquei só o quadrinho. Porque eu quero ter certeza que todos vocês hoje que estão nos assistindo realmente vai escrever na frente assim. Essa é a forma correta de utilização. Ok? E não somente um print. Porque nós, corpo científico, fazemos uma aula incrível a vocês para que vocês leiam, releiam, assista e assista. E leiam e releiam aquilo que vocês escreveram. Tá joia? Vamos lá? Todo mundo com papel e caneta na mão, marcando e também tirando uma fotinho aí, né? Marcando a Ozonotec e mostrando o que a Ozonotec veio para trazer para os pacientes parkinsonianos. Bora lá? Ozônio ambiente. Doutora, por que eu utilizaria o ozônio ambiente para o meu paciente parkinsoniano, ou meu pai, ou minha mãe, ou eu que sou parkinsoniano? Imunidade está abaixo, a imunidade está comprometida, o estresse oxidativo desse paciente está altamente elevado, favorecendo com que tenha uma fragilidade da saúde. A gente trata tudo que a gente quer tratar. A gente trata a água, a gente limpa a mão, né? A gente vai lá e limpa os móveis. Só que a gente esquece de tratar o ar que a gente respira. E o BioLife faz isso. Então, o ozônio ambiente é muito importante para evitar contaminações de micro-organismos, vírus, fungos e bactérias. Porque ou o acamamento, ou o excesso de medicamento, ou o excesso de internações pode levar ele a outras patologias. Então, o ozônio ambiente tem que estar presente para essa limpeza. Escalda-pés. Como que o escalda-pés pode ajudar no nosso paciente parkinsoniano? Escalda-pés, gente, o parkinsoniano ele é um paciente totalmente tenso, ele é um paciente totalmente rígido, vai levar a ele a calmaria, ao relaxamento e até mesmo a limpeza do corpo. Os nossos pés possuem muitos poros e ali se vai o quê? O nosso sangue vai, passa pelos pés e volta. Aí imagina, cada passada no seu pé enquanto você está fazendo o escalda-pés, ele está mandando aquela oxigenação e aquela pureza e detoxificação para o corpo. Mas, doutora, você me fala tanto do Ozon Golden Mais quanto do Ozon Clean. Sim, a limpeza do corpo é muito importante. Então, vou começar a falar do Ozon Clean antes. Limpeza do corpo. Maior órgão do nosso corpo, a pele. Recebeu a limpeza com o nosso sabonete ozonizado, nós estamos desobstruindo melhor ainda os nossos poros, aumentando a nossa respiração tecidual. Aí você tem muita rigidez na coluna. Eu sinto a minha coluna, mas eu sinto muito junto os meus ombros endurecerem. O Ozon Golden Mais é um óleo de ozônio onde a permeabilidade dele vai ser maior. Utilizaria ele
ao acordar. Tá joia? Por ser óleo e absorção. Mas aí a doutora também está me dizendo sobre ozônio vital. Isso aí. Vou dormir, tive um dia totalmente estressante, precisou muito da minha capacidade psicomotora de andar, sentar, falar, né, e realizar as minhas tarefas diárias. O ozônio vital é imprescindível para o relaxamento noturno. Tá joia? Tomar água ozonizada, por quê? Aquilo que eu disse no começo. Precisamos aumentar a microcirculação cerebral. E quando nós tomamos água, um dos maiores órgãos que recebe primeiramente a nossa água ozonizada é os nossos neurônios. Porque eu já falei para vocês que tem um estudo de mais de 100 cérebros dessecados que não sabiam se era Parkinson, Alzheimer ou demência. E, na verdade, foi constatado que havia somente uma desnaturação dos neurônios devido à falta de água. Parkinsonianos, até 1,5 litro de água ao dia, e divide isso em várias porções, pois eu sei também que é difícil a ingesta da água, é difícil a ingesta dos alimentos, mas a água ozonizada sempre em jejum e antes das refeições é muito importante para o seu dia a dia e muito importante para manter o seu neurônio hidratado. Tá joia? Mas por que a doutora falou do shampoo Luminous? Porque ao você tomar banho, o seu corpo já vai estar com a respiração, né, tecidual mais elevada. O shampoo, com a ativação de pequena concentração de ozônio, também vai estar trabalhando a camada que é onde prejudicada devido a essa deficiência. Então, o shampoo também é muito importante para os pacientes ou para quem cuida dos parkinsonianos. Shampoo Luminous, ele tem concentração de ozônio e vai manter a sua região, né, da cabeça, o couro da cabeça, mais oxigenado. Porque quem convive com um parkinsoniano também sente isso. O couro cabeludo deles, a testa, essas áreas também são mais enrijecidas. Quando nós levamos esse nosso grande poder com os nossos produtos de oxigenar a área, isso tudo é muito aliviado. Agradeço a todos pela atenção, passamos aí 2 minutinhos, mas quem conhece um parkinsoniano, se você é parkinsoniano, ou se você cuida de alguém com Parkinson, eu peço, por favor, procure a Ozonotec e leve para dentro da casa de vocês o BioLife e os nossos cosméticos através do ozônio. Gratidão mais uma vez. Muito obrigado, doutora Dani. Até fiquei rouca. Finalizamos essa noite com a doutora Dani e agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Isso aí, meu. Pode ficar aqui. Não tem problema, não. Tem uma família. Pessoal, gratidão de vocês estar conosco. Obrigada. Vamos lá, muito obrigado a todos. E Ozonotec é Vida! Tamo junto. Muito obrigado. Oportunidade bate, não pode esperar. Ozonotec é o caminho pra prosperar. Solução que conecta, que faz acontecer. É seu sucesso nas mãos, só basta crer. Cresça, brilhe, avance, sem hesitar. Com ozônio na vida você vai triunfar. Agora é seu tempo, chegou pra ficar. Ozonotec é a chave pra transformar.